Fala, galera. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Palmeiras. Palmeiras tem 7 desfalques para a despedida da temporada. Emiliano Martinez é nova baixa por problema médico. E também vamos ver como está a movimentação do Palmeiras no mercado da bola. John Arias interessa ao Verdão? Palmeiras no Gazeta Esportiva com a Marina Buffon. Boa noite, Mar. O Verdão encerra o ano com promessa de disputa no gol para o ano que vem, é isso? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, e por que isso, né? Carlos Miguel de um lado, ele que terminou essa temporada aqui pelo Palmeiras, e o Everton do outro. A gente relembra que o Carlos Miguel chegou ali em agosto para ser titular de fato do Everton. Marcelo Lomba, com o contrato terminando, precisava ali o Palmeiras de um goleiro para fazer frente ali ao Everton. O Everton acaba machucando a mão, fica de fora desse restante de temporada, quando ainda disputava a Libertadores, também o Campeonato Brasileiro. E aí, então, o Carlos Miguel fez esses 12 jogos finais. É fato que teve ali 5 derrotas, uma delas na grande final da Libertadores e tudo mais. Mas ele fez um balanço ali para a TV do Palmeiras sobre o que ele achou desses meses com a camisa do Verdão. Vamos ouvir. Me deu essa oportunidade também estar preparado para ela, trabalhando no dia a dia, com toda a comissão técnica, os treinadores de goleiros muito bem capacitados para estar aqui. Como eu falei desde o início, é um clube muito bom, um ambiente muito especial para trabalhar. De um ano difícil, que foi um ano de muitas contratações, e uma delas a gente conseguir ainda bater nas finais, conseguir brigar até o final do campeonato. A gente tem que valorizar isso, a gente sabe que o trabalho vem sendo muito bem feito, a gente tem que ter essa noção. Deixamos de pontuar em jogos muito importantes, cruciais nos jogos finais do Brasileiro, a gente sabe disso. Sabemos que poderíamos ter levado esse título, fica uma dor gigantesca para a gente também. Agora é manter a cabeça boa, saber que um ano vai ser muito bem feito o próximo. Então, Carlos Miguel fazendo esse balanço, a gente percebe que ele fala, né? Deixamos de ganhar pontos cruciais e já pensando assim como o Cruzeiro, vocês estavam comentando, o próprio Flamengo também, que já é campeão, o Palmeiras visita o Ceará no domingo, também meio de férias, já não pode ser alcançado mais na tabela. Então, quero saber de vocês aí, para 2026, já pensando, já que o Palmeiras já está meio de férias, 2026, o Everton ou Carlos Miguel? Quem deve ser o goleiro titular do Palmeiras, pelo menos no início do ano, ali em janeiro, Campeonato Brasileiro, Paulistão? Vamos responder a pergunta da Marina. Para você, Alex, quem tem que ser o titular? Não tem mais jeito, é um caminho sem volta. O Carlos Miguel, para mim, já iniciou a sua trajetória para, quem sabe, ser também um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, porque ele vem muito bem, tem sido um dos melhores jogadores do time, se não o melhor em alguns jogos, inclusive contra o Atlético Mineiro. Ele fez 9 defesas e várias delas salvaram o Palmeiras. O Carlos Miguel realmente é um gigante, precisa evoluir em alguns aspectos, saída de bola, reposição com os pés, mas, de um modo geral, com a idade que tem tudo para se tornar também um gigante na história do Palmeiras. E aí, Basejo? Por tudo que aconteceu com o Everton, o Abel Ferreira pelo menos não precisou lidar com aquela situação chata de você desbancar um ídolo do clube que ganhou tudo no clube. A lição do Everton ajudou, né? Exato, para colocar um novo goleiro no lugar dele. Então, o Abel Ferreira se livrou desse problema. Então, eu acho que o natural, a tendência é ele dar sequência ao que vem acontecendo nessa reta final de temporada. E aí o Everton vai ficar no Palmeiras ou vocês acham que ele... Tem mais um ano de contrato, vai depender dele. Se ele topar ser reserva, beleza. Se não, acho que ele tem que seguir um outro caminho, sim. Acho que ele é ídolo do clube, não tem por que sair. Faltar um ano para ele terminar, cumprir o contrato dele. Às vezes ficar no banco. Você acha que o jogador gosta de jogar? Até porque um goleiro do nível do Everton, que eu reputo também ainda como um grande goleiro, ele tem espaço em vários clubes que precisariam de um goleiro. O Bahia já demonstrou interesse, o Grêmio já demonstrou interesse. São times importantes. Mas aí eu levanto uma questão aqui. Com o calendário todo especial do próximo ano por causa da Copa do Mundo, com jogos quarta, domingo, talvez o Everton possa ter mais oportunidades. Aí eu faria o seguinte, pelo tamanho do Everton, eu acho que não combina com o Everton ficar na reserva. Mas aí eu renovaria por mais um ano com o Lomba, que sempre que entrou, deu conta do recado também, não é do mesmo nível do Everton, nem do Carlos Miguel, mas para ser um reserva e entrar de vez em quando, eu acho que o Lomba aguenta mais um ano. Bom,
O campeão Flamengo vai mandar. Agora nós fazemos um novo contato com a Marina para falar um pouquinho mais do Palmeiras. Tá contigo, Mar. É isso, Mi. Vamos falar mais um pouquinho desse Palmeiras. Como a gente comentou, o Palmeiras está praticamente de férias aí, é verdade. Afinal, no domingo já não pode ser alcançado, também não alcança o Flamengo, que já é campeão. Mas hoje se reapresentou lá na academia de futebol para fazer os últimos treinamentos aí do ano, dessa temporada de 2025, que foi muito criticada por diversos torcedores, por não ter vencido nenhum título, mas de fato está aí na segunda posição do Brasileirão, chegou à final da Copa Libertadores. Enfim, mas para esse último compromisso, Abel Ferreira ganhou mais um desfalque relacionado ao departamento médico. Emiliano Martinez teve ali acusado um problema físico também e não estará à disposição do treinador para essa partida. Ele se junta, portanto, ao Everton, ao Lucas Evangelista, também ao Paulinho, ao Felipe Anderson, que já tinha ficado de fora da última partida, e agora então o Emiliano também não joga. Lembrando que, além deles, o Abel não poderá contar com o Piquerez, que foi expulso na última partida. Vocês devem se lembrar daquela entrada que ele deu no Saravia ali contra o Atlético Mineiro na última rodada, acabou sendo expulso. E, além dele, Rafael Veiga também não estará à disposição, levou o terceiro cartão amarelo, também vai cumprir suspensão. A tendência, portanto, é que seja um time aí mesclado, com jogadores, por exemplo, Carlos Miguel, Kelvin devem jogar normalmente, Vitor Roque, Flaco, enfim, mas com essas modificações pontuais por conta desses desfalques. Tá bom, Mi? Tá certo, Má. Muito obrigada. Bom, estava até comentando aqui com o Alex, com o Bazejo, né? Não sei se o clima está muito bom lá no Palmeiras, porque eu estava vendo aquela entrevista do Abel hoje e ele falando: só me engana quem eu quero, só me faz de bobo, alguma coisa assim, quem eu quero. Será que está acontecendo lá? E agora esse fim de ano para o Palmeiras é complicado, né? Rapidinho, Michele, eu acho que para esse jogo de domingo eu faria o que eu falei para o Corinthians, eu aplicaria ao Palmeiras, manda sub-20 para pegar o Ceará. Já dá férias. Cara, dá férias, porque o calendário já é tão apertado. Vai começar. Ele toda hora reclama do calendário. No começo de janeiro tem que reapresentar. Pô, ganha uma semana de descanso aí, de férias. Isso. E põe sub-20 para jogar com o Ceará. Qual o problema? O Palmeiras não tem que estar nem aí se o Ceará precisa do jogo ou não, se outros times podem ser afetados ou não. Também o Palmeiras acho. tem que pensar nele e para mim, colocar só reservas. Mas não sei se é isso que vai acontecer. E o Abel, na verdade, eu acho que ele está tão exposto e tão sozinho, porque é só ele que fala pelo Palmeiras. E como é só ele que fala pelo Palmeiras e as coisas vão acontecendo, ele acaba se desgastando. E como só ele fala, acaba que ele muitas vezes perde um pouco o ponto, perde um pouco a linha, fala coisas que não precisaria falar. Quem mais poderia acaba falar? se queimando. O Palmeiras teria que contratar um gerente de futebol que fosse especializado em comunicação. Como fazia naquela época, não sei se você lembra, o Toninho Cecílio, quando era gerente de futebol do Palmeiras. O Palmeiras era prejudicado pela arbitragem no jogo. Antes do técnico falar, o Toninho sentava e começava a bater na mesa. O Marco Aurélio Cunha não fazia isso no São Paulo? Isso aqui é Palmeiras, a gente não pode admitir. E, sabe, isso que o Abel faz e se desgasta, porque aí se você tem alguém para blindar o Abel fica um pouco mais tranquilo para falar de outras coisas, para falar do time, das coisas que acontecem nas quatro linhas, explicar outras situações de jogo. Agora, ele tá lá sozinho, o Anderson Barros é uma múmia, ele não fala em público. Não fala? A Leila Pereira não entende de futebol, então não teria nem credibilidade ela reclamar de arbitragem, porque ela não sabe nem o que é apito. Então, assim, o Palmeiras precisa ter alguém para se manifestar em nome dele e não deixar tudo nas costas do Abel. Se não cansa, enjoa, desgasta, e tudo isso é colocado no mesmo balaio e o Abel começa a ficar cansativo. E ele começa a errar muito. Né? Também tem que ter um escudo para ele, Tem que ter alguém. O Palmeiras teria que ter alguém para falar em nome dele, para que o Abel não precise ficar falando de arbitragem, de asterisco. Tudo isso aí acaba atrapalhando o próprio trabalho do Abel. Eu concordo. E você, Bazejo? Não, eu acho que o Abel Ferreira ele tem se posicionado demais, tem criticado bastante a arbitragem, não só a arbitragem, né? O futebol brasileiro enquanto instituição. A gente sabe que a Leila Pereira, mais além da falta de conhecimento sobre futebol dela, ela não vai se indispor com a CBF, porque, na minha opinião, ela tem uma agenda própria, ela tem os seus interesses particulares e eu não descartaria, no médio, longo prazo, ela alçar uma posição de personagem principal do futebol brasileiro, eu digo em termos de CBF, não sei se ela tem no seu horizonte a presidência da CBF, mas enfim, fato é que ela não se indispõe com a instituição.
Então o Abel Ferreira acaba ficando sozinho nessa. Mas agora... Cara, a gente falou de Palmeiras ali no começo, tem um cara que ele vai ficar no Palmeiras, que ele vai ser comprado pelo Palmeiras e pertence ao Atlético Mineiro. Me conta mais detalhes do Bruno Fux. Então, o Bruno Fux, já tinha um movimento durante a temporada de que o Bruno Fux ficaria no Palmeiras. O que aconteceu agora foi que o Palmeiras oficializou essas conversas com o Atlético Mineiro, dizendo assim, olha, vamos comprar o jogador, você tem uma opção de compra ao final do empréstimo, o Palmeiras vai exercer essa cláusula de compra, né, de opção de compra, e assim, aí agora é uma questão de acertar as pontas dos pagamentos. Me falaram que esse pagamento vai ser parcelado, e não é porque o Palmeiras está sem dinheiro, nada disso. Normalmente se faz operações assim de aquisição de jogadores, ela é parcelada porque você tem a questão do fluxo de caixa ali. Dificilmente você vê um clube comprando um jogador à vista. Isso aí acontece muito no mundo árabe, né? Nos times árabes e tal. Você vai na Europa, até os timão rico aí da Europa, prateleira A, os caras parcelam. É uma coisa natural. Então o Palmeiras vai parcelar esse valor do Bruno Fux, vai fazer um contrato novo, que vai ser um contrato longo, né? O novo contrato do Fux com o Palmeiras vai ser longo. E muita gente colocava na expectativa, tem, entre aspas, moeda de troca ali com o Caio Paulista e tal, que agora é só Caio. Mas o Atlético Mineiro não está convencido da permanência do Caio Paulista. Porque assim, né, o Caio Paulista teve algumas oportunidades, né, principalmente na reta final das competições aí do Atlético, e não correspondeu. Então o São Paulo, que prepara uma reformulação no Atlético, e o São Paulo vai estar muito ativo nessa reformulação do Atlético Mineiro, o Caio Paulista ainda, assim, praticamente pequeno, assim, vamos dizer assim, não vou dizer que é zero a chance, mas é praticamente zero a chance dele permanecer lá. Então não seria um modelo de negócio para o Palmeiras usar o Caio Paulista, que é jogador do Palmeiras, né? Tem contrato longo com o Palmeiras, depois que teve aquela chapelada no São Paulo, 2023, acho que foi, isso, depois 24, 24, isso. Eles fizeram um contrato de 5 anos, ou seja, o Caio Paulista tem ainda mais 3 anos de contrato com o Palmeiras, né? Praga de São Paulino pega. Praga de São Paulino pega. Ele provocou também, né? E é um jogador que não tem um futuro, tem um futuro incerto também no Palmeiras, né? Porque o Palmeiras tem Piquerez, tem o Jefté. Aliás, o Jefté tem feito boas partidas e agradou internamente no Palmeiras, né? Ele fez um bom jogo, inclusive, contra o Atlético Mineiro. E tem os garotos da base aí, né? Na base tem um lateral esquerdo que me fugiu o nome, que estão olhando com muito cuidado. Então, cara, difícil a situação do Caio Paulista nesse momento, de indefinição no Atlético Mineiro, indefinição no Palmeiras, e obviamente ele tem empresários muito competentes, inclusive o staff do Caio Paulista é muito competente, e certamente vão buscar aí uma solução para esse início de temporada para o Caio Paulista. Eu, particularmente, eu vou falar aqui, vou dar a minha opinião sobre o Caio Paulista. Eu acho ele muito bom jogador. Mas é o jogador que só teve uma temporada. Não, eu acho ele muito bom jogador. Eu acho que com uma sequência, como ele teve no São Paulo, ele tem tudo para deslanchar. Mas é um jogador que precisa de sequência. E às vezes joga bem um jogo, fica 3 sem jogar bem. Acho que dando sequência a ele, acho que ele pode render. Aí, pro mercado, o Caio Paulista é um cara bom pro mercado aí, sem dúvida nenhuma. Exato. Mas vamos ver, mas o Bruno Fux é do Palmeiras. Perfeito. Passando aqui no nosso chat, teve gente que me criticou, me chamou de juvenil por não conhecer... O Pânico. O Pânico. Não, mas o Pânico... Lá com uma questão de um sonho europeu e tal, como todo jogador tem. Mas hoje tem vários clubes que estão de olho monitorando a situação do John Arias no Wolverhampton. E o Flamengo é um dos interessados no John Arias, está monitorando essa situação do Arias e, obviamente, aguarda um contato, uma abertura de conversas, quem sabe uma proposta, e que isso pode acontecer, né, Bruno Andrade? Exatamente. Do lado do Arias, as pessoas já tomaram conhecimento do interesse do Flamengo, mas falta isso, falta bater a porta para apresentar uma proposta, apresentar um projeto, para entender se é possível, até porque o Arias não custou barato, 17 milhões de euros mais 5 por objetivos, então totalizando 22 milhões de euros, isso claro, se ele atingisse os objetivos. Ele foi contratado a pedido do Vitor Pereira, o Vitor Pereira saiu, o André Hernan já falou, ele deixou de ser alguém indiscutível, até foi titular no último jogo contra o Nottingham Forest, derrota por 1-0, mas há muito tempo, pelo menos desde que chegou, o Arias não consegue uma sequência muito boa. O Wolverhampton, no geral, não faz uma grande temporada, enfim, lutando contra o rebaixamento. Então são problemas individuais, problemas coletivos, dentro e fora de campo. Então o Arias não está ali feliz, não está ali vivendo o seu melhor momento, seja ele individual
ou coletivo, conhece sim, ou também tem o conhecimento desses interesses do Brasil, sobretudo do Flamengo. Então aqui é muito claro, o Flamengo tem interesse na contratação do John Arias, mas falta o mais importante, que é sentar e negociar. Veremos então os próximos capítulos. Aqui estaremos no Fala Fonte para, enfim, fazer uma atualização em breve se acontecer de uma proposta, ou de uma abordagem mais oficial, mais concreta. Mas por enquanto é isso, é um interesse embrionário, é o Flamengo buscando reforçar o ataque, sendo que o John Arias é um dos nomes, sim, que encabeçam essa lista de reforços para o ano que vem. Ô Bruno Andrade, mas a contratação do Arias se encaixa naquelas posições que o Flamengo está buscando no mercado? Ou é mais um cara que, tipo, pô, é um extra classe, chegaria no elenco para ser titular? Porque o Flamengo ele queria um goleiro. Que mais? Quais eram as posições que o Flamengo está de olho no mercado? O Flamengo definiu 3 posições prioritárias. Um goleiro para ser reserva, ou pelo menos para incomodar o Rossi, e o Brazão, a gente tem dito, e o Morisco, enfim, mas o Brazão, sobretudo, é o principal alvo. A busca por um zagueiro, e já falamos hoje, por exemplo, do próprio Vitão. Um atacante de área, ou pelo menos de mobilidade ali no setor ofensivo, para ser a sombra e para incomodar o Pedro, porque o Pedro, mesmo lesionado hoje, continua por Felipe Luiz sendo o seu principal jogador, o seu principal atacante para a próxima temporada. No caso do Arias, que é um jogador muito mais de beirada, muito mais de meio campo / beirada no ataque, o Flamengo sabe que, e o André Hernan já falou sobre isso, aliás, temos falado frequentemente sobre isso, o Cebolinha vai para o último ano de contrato, quer mais minutos, é o que tudo indica, pode ser negociado. A questão do Michael que não conta, o Michael é outro que o Flamengo colocou no mercado, então só nessa a gente já falou de 2 jogadores da mesma posição do Arias. E sem contar que o Arias é o típico jogador que o Flamengo gostaria de contratar pela preponderância, pelo passado que tem no futebol brasileiro, a mensagem que passa de contratar um jogador que é ídolo do principal rival ou dos principais rivais, o Fluminense. O Arias tem 28 anos, está longe de ser um veterano, ainda dá para cumprir bastante, apesar da idade ali se aproximando aos 30 anos. O Bruno Henrique falou recentemente que talvez o ano que vem seja o último dele, então aqui é o Flamengo talvez pensando a longo prazo. Se perder o Bruno Henrique em dezembro de 26, terminando o contrato, ficaria com o Arias à disposição ali para um contrato de 3, 4, 5 anos, porque o Flamengo, se contratar o Arias, não é para fazer um contrato curto, é para fazer um contrato longo. Então é o Flamengo pensando no presente, mas também no futuro. Então faz sentido, muito sentido esse interesse concreto aí na contratação do John Arias, colombiano ex-fluminense. Só passando os valores que o Fluminense negociou o Arias junto ao Wolverhampton, a negociação gerou ali em torno de 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais. Então, André Hernan, o Flamengo, ele vai ter que fazer um investimento muito alto para tirar o Arias do Wolverhampton. É mais ou menos nesse sentido, né? Não, Mas já lembrando que 17 mais 5, ou seja, foram 17 fixos e 5 por objetivos. E acho pouco provável, com tão pouco tempo de clube, que ele tenha atingido 5 milhões de euros ou perto disso. Ou seja, o Flamengo então ali teria que desembolsar entre 15 e 20. Não é informação, aqui é mais opinião pela última negociação do Arias. E assim, o Arias é um jogador que tem mercado no Brasil inteiro. Só que o que hoje, quem tem o aporte para entrar numa briga, entrar numa negociação pelo Arias, são Flamengo, Palmeiras e outros clubes com mais grana. O Atlético está se organizando e está tentando ter mais recursos para o ano que vem, mas me parece que desses clubes, o que tem mais possibilidade hoje, né, pensando em grana, pensando em investimento, é Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras precisaria de um jogador como o Arias? Vamos lá, assim, porque o Palmeiras está perguntando aqui na live. Só para dar a informação, o Arias é muito bem avaliado internamente no Palmeiras. Sem informação. Muito bem avaliado. O Abel gosta, a diretoria gosta, o scout acompanha a evolução e, obviamente, também monitora também todos os jogadores que estão com pouca oportunidade, que não estão jogando e tal. Enfim, foi assim que se chegou a vários atletas, por exemplo, que o Palmeiras acabou contratando. Então, o Arias, ele desperta, sim, o interesse ali interno no Palmeiras, ele é muito bem avaliado, mas a questão é, qual que é a necessidade hoje de um jogador nessa posição? Vão me xingar aqui no chat, falar, é melhor que o Facundo, é melhor que o Sousa, é melhor que vários... Sim, mas hoje, por exemplo, o Palmeiras vai ter o Paulinho. O Paulinho pode ser esse camisa 10. Precisaria de jogadores do lado de campo? Sim. Mas assim, o que o torcedor do Palmeiras às vezes precisa entender, que aí é uma questão de cultura de contratações, quando o Palmeiras foi buscar o Sousa, todo mundo achou legal. O Sousa é um jogador de Premier League. Sim. O Facundo é destaque, é jogador que está sendo convocado para a seleção uruguaia, pelo Bielsa, a nova geração de jogadores da seleção uruguaia, o Facundo Torres é um deles. Todo mundo vibrou com as contratações. O cara de repente não deu certo, não se adaptou, não teve um ano bom.
Cara, quem garante que o Arias vai chegar e vai ser o Arias do Fluminense no Palmeiras agora? Exato. Então tem muita análise que é feita com cautela dentro dos clubes antes de chegar e fazer um aporte para uma contratação. Porque assim, é aquela coisa, o que eu ouço muito nos bastidores do Palmeiras da alta cúpula é, se a gente ficar olhando a rede social, a gente contrata e descarta um jogador por semana. Então assim, tem que ir com muita calma. O Palmeiras vai perder o Arias para o Flamengo. Calma, o Flamengo também ainda nem abriu negociação. É só um interesse. É um interesse que, inclusive, como o Bruno falou, bem disse, existe quem está próximo ao Arias, quem está no dia a dia com o Arias, sabe que há um interesse do Flamengo e que pode chegar um contato, que pode chegar uma proposta. Então nós estamos falando de um mercado que começa a se movimentar e que ainda não dá para cravar que há uma negociação nem de um lado nem de outro. E até porque o que a gente sabe de informação sobre investimentos do Palmeiras visando 2026 é que não será feito um grande investimento, né? Porque já gastou 700 milhões nesse ano. Mas vai ter uma mexida pontual, sim. É pontual. No Palmeiras vai ter. Vai ter uma mexida pontual. Mas não a esse ponto de pagar vai 20 milhões de euros num jogador, talvez. Não vai ter, tipo, 700 milhões, a contratação do Tigrinho eu tô falando de exemplos, tá? Sim. Não vai ter um Vitor Roque e um Andréas Pereira. Tá. Tipo assim, um aporte espetacular, milionário. Vão ter contratações e vai depender muito do que vai ter de saída, né? Também no Palmeiras. Então, vamos pensar que, cara, o Palmeiras tem 2 jogadores para 2026 que estão voltando, que é o Paulinho e o Evangelista. Precisa de um substituto para o Evangelista. O Palmeiras olha também porque pode ser que o Aníbal Moreno saia com o interesse do River Plate. Será que o Emiliano Martínez vai ter mercado? Será que o Emi Martínez continua? Vai ter que buscar espaço, vai ter que melhorar. Fez uma boa partida até contra o Atlético Mineiro. Achei que o desempenho dele foi bom. Mas assim, é uma situação que não adianta. Tem que esperar. E não esperem que o Palmeiras vai abrir um caminhão-pipa de dinheiro e vai sair assim, ó, e tal, entendeu? Sim. Porque já fez um aporte importante ali de quase 800 milhões de reais. Eu fico imaginando esse Arias no Flamengo, porque a gente está falando de um investimento muito alto. Tem Carrascal, tem Samuel Lino, que é a contratação mais cara da história do Flamengo. Então, dá a entender... Eu lembro até da informação do Bruno Andrade que o Wolverhampton não queria perder nenhum jogador nessa janela de transferência de janeiro. Mas a gente... Não vai facilitar. Não, então... Sim, claro que, no geral, por exemplo, o André, para eles é importantíssimo, o João Gomes é importantíssimo, o Arias, mesmo não sendo indiscutível, volto a dizer, ele foi titular no último jogo. Mas a ideia é, para vender alguém, tem que vender num preço bom. Não vão vender ao desbarato só porque há interessados. Porque o principal objetivo, mais do que financeiro, é se manter na primeira divisão. Então, mesmo o Arias vivendo de altos e baixos, é um jogador importante para ser aproveitado. Agora, se chegar uma proposta perto daquilo que o Fluminense vendeu o Arias, eles vão considerar. Então, a questão é, contam com todos, mas não vão facilitar caso haja uma boa proposta. O Palmeiras se reapresentou na academia de futebol nesta sexta-feira, após a vitória sobre o Atlético Mineiro na última quarta, e iniciou a preparação para a despedida da temporada. No próximo domingo, a equipe encara o Ceará às 16 horas, em casa, pela 38ª rodada do Brasileirão. Além dos lesionados, Everton, Paulinho, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, o Verdão também teve a baixa de Emiliano Martínez, que sofreu um trauma leve no pé esquerdo no jogo passado. Há desfalques também com suspensos. No confronto contra o Atlético Mineiro, Piquerez foi expulso, enquanto Rafael Veiga recebeu o 3º cartão amarelo. Desta maneira, a equipe terá 7 baixas para domingo. Pode ser a chance, portanto, de jogadores com menos minutagem na temporada jogar. Atletas da base aguardam oportunidade neste duelo. O provável Palmeiras tem Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Gomes e Jefté, Aníbal Moreno ou Bruno Fux, Andréas Pereira e Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. Nesta manhã, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Atlético Mineiro fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. No campo, os demais jogadores realizaram trabalhos técnicos. O Palmeiras se garantiu na 2ª colocação do Brasileirão após o empate do Cruzeiro com o Botafogo, na última quinta-feira.